Caro telespectador, caro internauta, o programa Gente da Gente novamente na sua casa. Nós hoje vamos falar um pouco sobre um livro que eu escrevi, que vocês estão vendo até aqui atrás. É um livro sobre o mal de Alzheimer. Interessante a gente falar sobre o mal de Alzheimer. Eu, com 72 anos, escrevi este livro quando eu estava com meus 70 anos. Se vocês querem saber o porquê eu escrevi este livro, eu mostro claramente aqui nessa revista um artigo meu, Distância de Mim, que fala como eu descobri o Alzheimer. Como eu percebi que o meu companheiro estava com Alzheimer. Não pensem vocês que é fácil, dificílimo, porque você não sabe o que é. Você pensa que sabe, mas não sabe. Nesta época que o meu companheiro apareceu com Alzheimer, não se sabia o que era Alzheimer. Então, aos poucos, eu no meu consultório, lá no Rio, porque em Maceió eu nunca trabalhei como psicóloga, eu fui vendo quantas pessoas apareciam com um tipo de demência, sempre após 60 anos. Eu fui estudando aquilo, fui lendo, fui vendo como que era, e eis que eu escrevi este livro. É um livro muito simples. É um livro, não estou ensinando nada, porque eu não sou médica, eu sou psicóloga, tenho meu registro no Rio de Janeiro, no CRP, e tenho meu registro aqui em Alagoas, no meu CRP, e também sou terapeuta pelo Sindicato dos Terapeutas de São Paulo. Mas isso me credenciou, mas não me credenciou muito. O que me credenciou foi a experiência que eu tive com o meu companheiro. Para eu falar para vocês o que é o Alzheimer, eu tenho que começar conversando sobre o descobridor da doença. O nome dele, Alois Alzheimer, um alemão psiquiatra. Interessante que ele foi observando uma moça que chegou com 50 e poucos anos lá no lugar, internada na psiquiatria, e ele verificou que esta moça, aos poucos, a demência ia aumentando. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Augusto. ¿Apellidos? Augusto. ¿Cómo se llama su marido? Augusto. ¿Su marido? Bueno, mi marido. ¿Está casada? Augusto. ¿Señora? Sí, Augusto. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Tres semanas. ¿Qué sostengo en mi mano? Un cigarrillo. Correcto. ¿Y ahora? Un lápiz. Gracias. ¿Dónde se encuentra ahora?
En este momento no tengo. Por ahora, como dije, medios no tengo. Habría que... Yo misma no lo sé, no sé en absoluto. Dios mío, ¿qué podría? Entiendo. ¿Cómo se llama? ¡Señora Auguste! ¿Cuándo nació? 1800... ¿En qué año nació? Este año no. El año pasado. ¿Cuándo nació? 1800... No lo sé. ¿Qué es lo que le he preguntado? Ah, Auguste. ¿Tiene hijos? Sí, una hija. ¿Cómo se llama? Tecla. ¿Cuántos años tiene su hija? Está casada en Berlín. ¿Y dónde vive usted? Vivimos en casa. ¿Cómo se llama su marido? No sé. ¿El nombre de su marido? Mi marido no está aquí en este momento. ¿Cómo se llama su marido? Wilhelm. No sé si puedo darlo así. ¿Qué es su marido? Funcionario de la administración. Estoy tan confusa, no puedo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Unos 2 días. ¿Cuándo se casó? En este momento no lo sé, pero esa mujer vive en el mismo pasillo. ¿Qué mujer? La mujer donde vivimos. Entiendo. ¿Qué es esto? El lápiz. ¿Qué le he mostrado? No sé. No sé, tengo tanto miedo. ¿Cuántos dedos hay aquí? 3. ¿Todavía tiene miedo? Sí. ¿Cuántos dedos le he mostrado? Entonces estábamos en Frankfurt del Main. ¿Cuántos años tiene usted? 57 años. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? Lo había apuntado usted. 57. ¿57? ¿Qué? ¿Quién soy yo? No lo sé. ¿Quién soy yo? De verdad, no soy capaz. ¿Quién soy yo? Pues... Vamos, dirígete a mí. ¿Cómo me llamabas antes? Me basta con un pequeño intento. Doctor. Sí. ¿Qué soy yo? Doctor. ...6 de diciembre de 1902... La paciente no mejora. No podemos dejarla en la sala común con los otros internos, porque se enfada y les tira del pelo. No consigue dormir de noche, y es imposible mantener una conversación con ella. Todo indica que su enfermedad es irreversible. Solo puedo esperar que este caso nos permita conocer más sobre esta enfermedad y poder tratar a futuros pacientes.
Adelante. Buenos días, doctor Alzheimer. Buenos días, doctor Seoli. Lamento traerle una mala noticia. ¿De qué se trata esta vez? He recibido una carta de la administración local. En ella se me comunica que 4 pacientes de tercera clase han de ser trasladados a restitución mental. Vaya. Nadie debería ser tratado diferente en función a su poder adquisitivo. No podemos permitirlo. Mañana a primera hora enviaré un recurso, pero no creo que nos lo pongan fácil. Tenemos que conseguirlo, sobre todo Augusti. Su caso puede ser relevante para la medicina. E não se sabia por quê. Ela tinha tido um trauma, mas nem todo trauma leva ao Alzheimer. Quando ela faleceu, o Dr. Alzheimer pediu para estudar o cérebro dela, porque ele era um grande pesquisador. E ele, ao estudar o cérebro dela, ele descobriu que existe diferença entre o cérebro normal e o cérebro portador do Alzheimer. Vamos mostrar para vocês o que é um cérebro. Um cérebro é o centro de tudo. É dele que manda todos os estímulos nervosos vão para ele, saem dele, mandam para o corpo. Eu vou falar como eu sei. Eu não sou médica, não sou neurologista, mas sou psicóloga. Escrevi este livro e tive uma experiência muito interessante. Então, o cérebro, como vocês estão vendo, é muito interessante a gente observar como que ele é feito assim, como se fosse de gomos, não é? Mas todos os neurônios têm seus terminais no cérebro. Daí dizer que o mal de Alzheimer é uma demência oriunda do ressecamento dos neurônios. E os neurônios, meus amigos, eles não se recuperam. A maioria dos problemas de nosso corpo, dos nossos órgãos, se recuperam. Mas o Alzheimer não se recupera porque os neurônios não se recuperam. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona um cérebro normal, está aqui vendo do meu lado, e como é que funciona um cérebro que está portador do mal de Alzheimer. Vejam esta figura, esta imagem, a diferença que existe entre esses dois cérebros com o corte, claro. Para se estudar, tem que fazer um corte no cérebro. Aí vocês me perguntam, como que se pode diagnosticar o mal de Alzheimer? Meus telespectadores, meus caros internautas, a experiência de um profissional é tudo. Um profissional da área de medicina, da área de neurologia, da área de neurocirurgia, ele, de imediato, ele sabe o que é o Alzheimer. Como? Pelo que a pessoa conta. A história do Alzheimer, a história do paciente, é quem diz o que ele está sentindo. E o quem diz a doença que ele tem. Nós vamos estudar um pouco sobre o Alzheimer, dizendo que é importante que se faça exame de sangue, e se faça exame de imagiologia, tudo que tiver direito, computadorizada, qualquer exame que se possa fazer é importante para você saber
o seu Alzheimer. Mas o diagnóstico fidedigno, sabe como ele vem? Com o exame anatomopatológico. E só esse exame só pode ser feito depois que o paciente falece e que é permitido pela família estudar o corpo humano e principalmente o cérebro. Eu costumo dizer muitas vezes que o cérebro manobra tudo. Mas nós também podemos nos defender, porque aí eu volto a falar no nosso livrinho, que não é um tratado sobre Alzheimer. Eu não tenho conhecimento para fazer tratados de Alzheimer. Eu sou psicóloga. E o porquê que eu escrevi esse livro? Por causa da minha experiência com um portador de Alzheimer, que eu só descobri muito tempo depois o que era Alzheimer, porque ninguém sabia. Isso mais ou menos, eu escrevi esse livro porque eu achei importante que as pessoas soubessem que o Alzheimer não é essa famigerada doença que se fala. Sempre existiu a demência. Principalmente a demência senil, que é ocasionada pelas células, pelos neurônios, quando as pessoas vão envelhecendo. Então essas células, como eu já disse, elas não se recuperam. E assim são demências. Antigamente tinha arteriosclerose, velho caduco, era totoca das ideias, como a gente dizia lá no Rio. Esse velho tá totoca das ideias. Demência sempre existiu. Mas o Alzheimer foi diagnosticado por Dr. Alois Alzheimer após o exame anatomopatológico da cliente dele. Gente, nós escrevemos várias revistas. Esta revista aqui, que foi a primeira, nela, o Dr. Jorge Soares discorre muito bem sobre a doença de Alzheimer. Interessantíssimo. Essa foi a primeira revista que nós fizemos, que nós editamos, a Revista Cultural Gente da Gente. Essa Dr. Jorge Soares, ele escreveu sobre o Alzheimer. E nesta aqui, na quarta, eu descrevi a minha experiência com a doença de Alzheimer, que eu nem sabia o que era. Se vocês quiserem ler, essa revista não é vendida. Esta revista nós doamos, porque temos a colaboração dos escritores. Aí nós escrevemos um artigo, Distância de Si, que fala como que começa o Alzheimer. Muito interessante a gente saber que o Alzheimer, ele ataca os 5 sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos? Você sabe? Claro que sabe. Já se fala até que tem o 6º sentido. Será que existe o 6º sentido? Porque o 6º sentido abrange tudo, todos os outros sentidos, que é o social. Mas fiquemos nos que já conhecemos, os sentidos que nós conhecemos. Vamos apelar agora para o nosso livro e temos assim o prazer de dizer que nós conversamos aqui no nosso livro sobre o cérebro, como vocês já viram, e agora nós vamos falar sobre os sentidos. Todo mundo sabe quais são os nossos sentidos. Será que não sabe? Sabe, sim. E como sabe? Nós temos o tato, o paladar, a audição, a visão,
e a respiração. Será que chama-se respiração mesmo? Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Voltando do nosso intervalo, hoje nós estamos falando sobre o mal de Alzheimer. E eu aproveitei para fazer umas colas aqui do livro que eu escrevi. Mal de Alzheimer, o que é, como prevenir. Nós ficamos falando sobre os sentidos. Os nossos sentidos são 5. Aí eu leio para vocês. Audição, olfato, paladar, tato, visão. Caríssimos internautas e telespectadores. Agora, tem pessoas que falta um desses sentidos. Eu vou falar para você o que eu acho que a maioria não sabe desses nomes. Você sabe por onde exercitamos a audição? Claro que é pelo ouvido. Você sabe que quando exercitamos o olfato, é pelo nariz. Você sabe que quando exercitamos o paladar, é pela boca. Quando exercitamos o tato, é pela mão. E quando exercitamos a visão, é pelos olhos. E, como eu disse a vocês, já estão aí querendo colocar o sexto sentido, que é o emocional e social. Por que emocional? Porque são os sentidos exacerbados pelas nossas emoções. Social, por nos impor o sentido de como viver. Vocês concordam? Não sei. Agora, uma coisa interessante que eu quero que vocês saibam. Vocês sabem como chamam quem não tem audição? Surdo. E aqui no Nordeste, nós chamávamos moco. Fulano é moco. Interessante. Você sabe como é o nome de quem perde o sentido da visão? Cego. E tem os que têm baixa visão, que não são cegos. E o próprio cego não quer que chame quem tem baixa visão de cego e ele que é cego que chame de baixa visão. Eu sei disso porque eu compartilho de uma pessoa com baixa visão, que é quem pinta esses quadros que estão aqui atrás. Agora, eu duvido que vocês saibam quem não tem o contato do olfato, como que se chama. Você sabe? Sabe não. Quem não tem o sentido do olfato chama-se asnômico. Olha, eu estou asnômica. Ninguém vai saber o que é, né? Ou seja, eu estou sem o sentido do olfato. Meu nariz não está funcionando. Aí é uma pessoa asnômica. Você sabe quem não tem o sentido do paladar, como que é chamado? Não sabe?
eu estou sofrendo de um mal chamado agêusico. O que é agêusico? É aquele que não tem paladar. Estranho, né? Agêusico. Mas é assim mesmo o nome técnico. Quem não tem paladar sofre de algesia, ou seja, é algésico. Quem não tem o sentido do tato? Isso aí você sabe. Quem não tem o sentido do tato, o que é? Sabe não? Sabe. É o disfásico ou portador de disfasia. Isso mesmo, disfasia. Gente, é tanto nome complicado, né? Então, você já aprendeu que quem não tem o sentido da audição é moco ou surdo. Quem não tem o sentido da visão é cego, porque quem tem pouca visão tem baixa visão, não é cego, e cego é cego. Não tem visão nenhuma. Quem não tem o sentido do olfato, eu já falei há pouco, mas vamos recordar. Quem não tem o sentido do olfato é o asnósmico. Eita, nome complicado. É isso mesmo. Asnósmico. Asnósmico. Complicado, né? É que a perda da função do nervo olfativo. Aquele que a gente sente os cheiros bons, os cheiros ruins. Fulano, eu não vou com fulano. Fulano tem um cheiro que não me agrada. Quanto mais você tiver o seu nervo do olfato funcionando, mais você sente. E quem não tem é asnósmico. Quem não tem paladar? Gente, você já pensou como é uma pessoa comer e não saber o gosto? Você sabe como é que se chama? Agêusico. Acabamos de falar, mas estamos repetindo para não ter dúvida. Agêusico. Então, quando você vê uma pessoa que diz assim, para mim tanto faz, eu não sinto o gosto. É uma pessoa sofrendo de ageusia. Ele é algésico. E quem não tem o tato é disáfico e sofre de disafia. Complicado. Então agora nós vemos que a doença do Alzheimer, o ressecamento das células, dos neurônios, ele ocasiona que esses sentidos não funcionem. Haja vista que nós vamos mostrar novamente como é que fica um cérebro normal e como é que fica o cérebro portador do mal de Alzheimer. Vendo isso, eu lembrei de uma passagem. Eu conversando com um irmão meu que é médico, eu tinha a dúvida do que era arteriosclerose e o que era o mal de Alzheimer nas nossas células, nos nossos neurônios. E ele me explicou. Arteriosclerose é gordura. É quem tem gordura nas células, nos neurônios. E mal de Alzheimer é aquele que não tem gordura, ele tem o ressecamento no cérebro. Então, a arteriosclerose é gordura. Mal de Alzheimer é ressecamento. Mas aqui no meu livro, eu digo, mal de Alzheimer, o que é, como prevenir. Muito interessante, porque tem pessoas que dizem, não existe prevenção para o mal de Alzheimer. Gente,
Ninguém sabe como ocorre o mal de Alzheimer, a não ser que como sabe, que é o ressecamento das células e dos neurônios. Eu continuo dizendo, não sou médica, e o meu livro é uma coisa bem informativa, o que todo mundo quase sabe, e eu passo para vocês através deste livro, que já está na 3ª edição. Mas sempre existiu a demência senil. A demência não necessariamente tem que ser senil. Qualquer doença psiquiátrica que invalide uma pessoa para os seus atos de vida é uma demência. Aí nós aproveitamos, pedimos a um grande amigo nosso, Moésio Vasconcelos, que ele explicasse juridicamente os direitos que as pessoas têm quando são portadoras de demência e demência que invalide o trabalho. E nisso se enquadra o mal de Alzheimer. Moésio, você está com a palavra. Inicialmente, gostaria de agradecer à doutora Cláudia Maria Carvalho de Bulhões pelo convite a mim formulado, para que eu pudesse tratar especificamente da legislação que ampara aqueles que sofrem de uma patologia irreversível, como é o caso do mal de Alzheimer. Aqui no Brasil, por exemplo, é público e notório que o Brasil tem uma legislação muito boa com relação àqueles que sofrem de deficiência e aqueles que sofrem também, como já disse, de uma patologia irreversível como o mal de Alzheimer. A lei, por exemplo, 7.713 de 88, em seu artigo 6º, inciso 14, trata especificamente daqueles que sofrem deste mal e que ficam automaticamente isentos do imposto de renda. Então, quer queiramos, quer não, há 4 leis, por exemplo, que a gente não pode desprezá-las. Por exemplo, a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742, de 93, ela traz todo o benefício que dá a esses portadores dessas deficiências e, mais especificamente, também aqueles que sofrem do mal de Alzheimer. Agora, com relação, por exemplo, às principais garantias legais dos portadores de Alzheimer, a gente pode ver, por exemplo, que há uma isenção na contribuição dos inativos para a Previdência Social. É uma pena que o nosso povo, às vezes, desconhece a lei, né? A gente fala tanto por aí afora que é um aforismo jurídico que diz que a ninguém é permitido, a ninguém é concedido, a ninguém é dado o direito de ignorar a lei. E todos nós ignoramos. E, às vezes, os familiares não entendem que há uma legislação que dá esse amparo legal. Como, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, né? A majoração dos 25% sobre os proventos, né? A questão do FGTS, que pode tirar antecipadamente, a questão, por exemplo, do PIS/PASEP, que também pode tirar antecipadamente, e a própria isenção do IPI, né? Na compra de automóvel. E mais ainda, com relação à quitação, ao financiamento de casa própria pelo sistema financeiro de habitação, né? As pessoas desconhecem isto e a lei é muito clara nesse sentido. E, sobretudo, também no fornecimento de medicamentos que deve ser dado pelo próprio SUS, que muitas vezes as pessoas têm que requerer em juízo para poder conseguir essa medicação. Então, com relação, por exemplo, a lei que protege isso aí, a gente vê, por exemplo, que o primeiro passo para que esses portadores tenham êxito no tratamento, para exercer esse direito, é solicitar ao seu advogado que requeira judicialmente os benefícios da Lei 10.173, de 9 de janeiro de 2001. A partir desses benefícios, a gente vai vendo que há uma fundamentação legal, há um amparo legal, entendeu? Há uma fundamentação jurídica e a gente, então, tem êxito porque o juiz concede. E uma coisa que eu não podia deixar de falar aqui também é com relação ao Estatuto do Idoso, né, que foi criado através da Lei Federal 10.741, de 1º de outubro de 2003.
Se a pessoa tem 60 ou 65 anos e diante, ele tem todo esse amparo pela própria lei. Mas como essa patologia reversível, que é o mal de Alzheimer, pode dar a partir dos 40 anos, 45 ou 50, propriamente dito, a gente vê que ele tem esses benefícios através dessas leis que a gente pode observar. Voltando, após essa grande explicação, a grande informação do Dr. Moésio Vasconcelos, nós vamos falar um pouco sobre as fases do Alzheimer. Gente, hoje em dia está ficando vulgarizado o mal de Alzheimer. Eu digo vulgarizado porque qualquer esquecimento que a pessoa tem, diz assim, olha o alemão, olha o alemão. Ou seja, você está com Alzheimer. E não é assim. Você pode ter um esquecimento e não está com Alzheimer. Mas é muito bom que o idoso se previna dessa situação que pode vir a ocorrer. What is Alzheimer's disease? Alzheimer's is a slow, fatal disease of the brain affecting 1 in 10 people over the age of 65. No one is immune. The disease comes on gradually as 2 abnormal protein fragments called plaques and tangles accumulate in the brain and kill brain cells. They start here in the hippocampus, the part of the brain where memories are first formed. Over many years' time, the plaques and tangles slowly destroy the hippocampus, and it becomes harder and harder to form new memories. Simple recollections from a few hours or days ago that the rest of us might take for granted are just not there. After that, more plaques and tangles spread into different regions of the brain, killing cells and compromising function wherever they go. This spreading around is what causes the different stages of Alzheimer's. From the hippocampus, the disease spreads here to the region of the brain where language is processed. When that happens, it gets tougher and tougher to find the right word. Next, the disease creeps toward the front of the brain, where logical thought takes place. Very gradually, a person begins to lose the ability to solve problems, grasp concepts, and make plans. Next, the plaques and tangles invade the part of the brain where emotions are regulated. When this happens, the patient gradually loses control over moods and feelings. After that, the disease moves to where the brain makes sense of things it sees, hears, and smells. In this stage, Alzheimer's wreaks havoc on a person's senses and can spark hallucinations. Eventually, the plaques and tangles erase a person's oldest and most precious memories, which are stored here in the back of the brain. Near the end, the disease compromises a person's balance and coordination, and in the very last stage, it destroys the part of the brain that regulates breathing and the heart. The progression from mild forgetting to death is slow and steady, and takes place over an average of 8 to 10 years. It is relentless and, for now, incurable. Helping your family, friends, and neighbors to better understand Alzheimer's will reduce stigma, improve care, and even help the fight for a cure. Thanks for helping to do your part. Learn more at www.aboutalz.org. Daqui a pouco eu vou falar sobre alguns exercícios. Vou até fazer com vocês. Fase inicial. Ai, estou com dificuldade de lembrar nomes e palavras das pessoas. Como é que é o nome mesmo da fulana que estava aqui agora? Vamos prestar atenção.
um esquecimento crescente. O que é um esquecimento crescente? É aquele, o nosso apartamento aqui mesmo, ele tem porta que dá para os quartos, ele tem porta que dá para a cozinha, tem porta da cozinha que dá para a sala. Isso pode ocasionar um terrível constrangimento e uma terrível confusão em uma pessoa que está iniciando o Alzheimer. Às vezes não sabe se é por aqui ou por ali. Quer ver outra coisa que acontece muito? É você estar de carro e dizer assim, meu Deus, eu estou aonde? Onde é que eu estou mesmo? Ah, lembrei. Cuidado também. Já falei sobre desorientações em ambientes familiares, ou seja, onde é que eu larguei meu pente? Pente é uma coisa tão comum, principalmente para a mulher, mas quando se inicia esse famigerado esquecimento, essa famigerada demência, as pessoas começam a esquecer onde é que estão as coisas mais simples possíveis. Quer ver outra coisa importante? Lapso pequeno, mas não característicos de julgamento e comportamento. O que é isso? Complicado, né? Lapsos pequenos, mas não característicos de julgamento e comportamento. Porque às vezes eu tenho um lapsus, eu minto para me defender. Mas tem pessoas que, quando estão iniciando o mal de Alzheimer, elas mentem para se sair de alguma situação que está confusa para ela. Tipo, alguém lhe pergunta, você levou determinado papel para fulano assinar? Aí a pessoa diz, não, aí espera um pouquinho, depois diz assim, não, primeiro eu vou estudar o que tinha no papel, para depois levar, e primeiro levar para um advogado. Quer dizer, faz uma mentira que não é uma mentira de defesa, é uma mentira por lapso de memória, é diferente. Agora, não são todas as pessoas que percebem este tipo de mentira. Agora, uma coisa também que o Alzheimer acarreta. As pessoas ficam sem força para fazer nada. Ai, vou me levantar daqui. Ai, ruim. O que é que eu vou fazer? Fica com dificuldades físicas. Redução de atividade física. Por isso, meus amigos idosos, porque o Alzheimer agora já está, pessoas com 55 anos, 50 anos, já estão sendo diagnosticados com Alzheimer. Aí vai a primeira coisa, porque também tem as doenças da moda, né? Vocês já perceberam. Eu às vezes falo demais, mas existem as doenças da moda. Aí vai, não, você está com Alzheimer, tem que comprar isso, aí emplastra aqui, emplastra ali, e para a pessoa melhorar. Eu chamo muito atenção para isso, porque às vezes a pessoa que não tem doença, quando usa muito o tratamento para a doença, termina tendo a doença. Tem um nome muito interessante. Iatrogenia. Você não tinha aquela doença e terminou fazendo aquela doença, tomando ou colocando remédio, seja em plástico, seja isso, sem ter a doença. Aí faz a famigerada iatrogenia. Eu tenho um medo danado de iatrogenia. Meu caro telespectador, meu caro internauta, nós que fazemos, eu digo nós porque eu faço, automedicação. Tenho dor de cabeça, vou lá, tomo meu remédio. Tô com isso, vou lá, meço verifico minha pressão arterial.
Aí não, vou tomar isso para dor de cabeça, isso para sinusite, remédio de olho para não sei para quê. E assim a gente vai na automedicação. E às vezes essa automedicação ocasiona esse termo bonito que eu falei, iatrogenia. Eu sou Cláudia de Bulhões e vamos para mais um intervalo do nosso programa. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Continuando o nosso bate-papo informal sobre o mal de Alzheimer, todo baseado no livro Mal de Alzheimer, o que é, como prevenir, e vamos dar continuidade àqueles assuntos que muito nos interessam. Tivemos a fase inicial. Fase intermediária. Essa fase intermediária já deixa a pessoa preocupadíssima, os familiares preocupadíssimos. Meus amigos, meus telespectadores, você que está nos ouvindo e que tem um portador de Alzheimer na sua casa, eu vou dar um alerta. Você não pode nem deve ser cuidador deste portador de Alzheimer, que eu nominei de alzheimático, isso eu que chamo, viu? Alzheimático, 24 horas por dia. Você não aguenta. Você termina estressado, você termina ficando assim, sem paciência. E termina você adoecendo. Quantas pessoas nós vemos que tinham portadores de Alzheimer em casa e fizeram a passagem, morreram, faleceram, primeiro do que o seu doente. E eu também alerto para o seguinte: cuidador de idoso, cuidador do portador de Alzheimer, muitas vezes se tem a mania de pegar como é que nós dizemos, uma pessoa que está trabalhando conosco, ou uma pessoa doméstica, e colocar como cuidadora. Cuidado. Essa pessoa não tem experiência para ser cuidadora de portador de Alzheimer. Essa pessoa tem curso de AUX de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Essa pessoa tem cursos de primeiros socorros, mas não tem o curso especializado
de cuidador, de portador de Alzheimer. Tem isso tudo, Cláudia? Tem. Agora, claro, nem todos podem ter uma pessoa especializada, uma pessoa com essa formação. Então, procure oferecer esta formação a esta pessoa antes dela começar a dormir com esta pessoa, como portador de Alzheimer, antes dela começar a ficar o dia todo com o portador do Alzheimer. Porque ela também não tem formação e o emocional dela também não aguenta. Nesse meu livro muito simples que está aqui, eu falo um pouco sobre o cuidador de idoso. Nem sempre um auxiliar de enfermagem sabe cuidar de um portador de Alzheimer. E nem sempre tem nervos para cuidar de um cuidador de Alzheimer. De um portador de Alzheimer, desculpe. Gente, é um negócio tão sério a gente alçar uma pessoa que vem de um trabalho bonito na nossa casa, tipo arrumar a casa, tipo cozinhar, e levar para cuidar do nosso doente. Essa pessoa também pode ficar doente. Porque você não consegue, sem uma preparação adequada, ficar com aquela pessoa 12 horas todos os dias, mesmo que tenha, mas eu tenho 2, Cláudia, de bulhões, um de dia e outro de noite. Não tem nervos, a pessoa que não está preparada não tem nervos para ficar com portador de Alzheimer durante 12 horas todos os dias. Como você vai se virar, eu não sei, mas eu estou alertando. Aí nós queríamos também, antes de passar para as outras fases, para a fase intermediária, queria conversar com vocês sobre prevenção. Porque no nosso livro aqui tem mal de Alzheimer, o que é, como prevenir. Prevenir mal de Alzheimer? Até hoje, que os doutores me desculpem, mas eu não sou médica, não sou neurologista, não sou neurocirurgiã, mas estou com 72 anos de experiência e já vi muita coisa de portadores do Alzheimer. Então, eu estou falando, não estou dando diagnóstico, eu não estou entrando na seara do meu colega médico. Porque quando eu trabalhei na Previdência, que eu fui de um dos últimos concursos para a Previdência, no Rio de Janeiro, nós trabalhávamos em equipe e ninguém conhecia o mal de Alzheimer naquela época. Hoje, todos conhecem e querem conhecer o mal de Alzheimer. Conhecer, disse bem. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer você dirige o seu carro. Antes de entrar na fase intermediária, eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Você dirige o seu carro. Você todo dia vai para o seu trabalho e volta do seu trabalho pelo mesmo caminho. Faça isso mais não. Mas é mais prático ir por aqui, é mais prático vir por ali. Faça não. Estimule o seu cérebro, estimule os seus neurônios a processos de mudança. Quer ver uma coisa muito simples também? Todo mundo que é destro só se ensaboa com a mão direita. Ok. Vamos trocar um pouquinho, vamos nos ensaboar com a mão esquerda. Agora, como nós somos idosos, nós temos que ter no nosso banheiro aquelas garras que nós pegamos para nos ensaboarmos, para não termos perigo de cair. Porque aí a gente se segura com uma mão,
se ensaboa com a outra, ou vira o corpo, segura com uma mão e se ensaboa com a outra. Isso nós estamos estimulando o cérebro. Porque o nosso cérebro é dividido em hemisfério. Temos o hemisfério, que nós vamos mostrar aqui, para vocês entenderem melhor. Temos o hemisfério da direita e temos o hemisfério da esquerda. Cláudia, hemisfério da direita e hemisfério da esquerda? Sim, meus companheiros, hemisfério da direita e hemisfério da esquerda. O hemisfério da esquerda é tão interessante a gente observar isso que vocês estão vendo aqui. O hemisfério esquerdo é realista, é crítico, é matemático, é detalhista e organizado. Esse é quem tem o comando, é uma personalidade que tem o comando do hemisfério esquerdo. É uma pessoa realista, crítica, matemática, detalhista e toda organizada. Tudo aquilo que eu não sou. Eu sou completamente o hemisfério direito. Sou abstrata, todo psicólogo é. Sou artista, como sou artista? Você sabia que eu adoro fazer crochê? Quando eu estou muito estressada, aí eu vou fazer o meu crochê, eu vou fazer alguma coisa artística. Eu gosto. As pessoas que são com predominância do hemisfério direito, elas são intuitivas. Intuitivas. Eu não deixo nunca mais de ouvir a minha intuição. São impulsivas. Elas não têm aquele controle que as pessoas que são direcionadas pelo hemisfério esquerdo têm. Elas são impulsivas. Vai fazer uma coisa, faz logo, aí tuf, cai, aí não sei o quê. É o hemisfério direito que está manobrando. E a pessoa não tem limites, que é manobrado pelo hemisfério direito. Agora, como que nós vemos isso? É assim, o nosso hemisfério é em cruz. O nosso hemisfério esquerdo e o nosso hemisfério... Epa, eu acho que eu estou errada. Nosso hemisfério trabalha em cruz, não é? Ou seja, o hemisfério direito, ele manda e o hemisfério esquerdo manda também. Então, eles trabalham em cruz. Um manda para o outro. Nós trabalhamos em cruz. Vamos deixar para conversarmos sobre a fase intermediária e alguns exercícios em outro programa que nós vamos fazer. Até já. Espero que vocês tenham aproveitado. Se gostaram, recomende aos amigos. Se não gostaram, recomendem aos inimigos. E o mal de Alzheimer, o que é, como prevenir, é um livro muito simples, muito fácil de assimilar e não é um manual sobre o Alzheimer. Até o próximo programa.